Olá, amigos, juntos novamente para mais um estudo da lição. E hoje a nossa lição vai falar sobre o fruto proibido. Porém, antes de avançarmos, vamos falar com Deus. Senhor, ilumina nossa mente em nome do Senhor Jesus. Amém. Encontramos em Gênesis capítulo 2, verso 16, um relato que está em paralelo com Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Por exemplo, ali no versículo 16 e 17 do capítulo 2, percebemos que Deus fala ao homem, o Criador fala à criatura. Dos versos 1 a 6 do capítulo 3, uma criatura fala a outra criatura, a serpente fala à mulher. Ali nos versos 16 e 17 do capítulo 2, Deus dá uma ordem ao ser humano. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mostrando assim que havia uma restrição. O homem podia comer de toda a árvore que havia no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que mostra que Deus, quando criar o homem lá no princípio, Deus o criou com uma imortalidade condicional. Enquanto o homem fosse obediente a Deus, viveria eternamente. Já lá no capítulo 3, nós encontramos a serpente se apresentando como maior do que Deus para a mulher, mas conhecedora do que Deus. Perceba que a serpente, ela questiona aquilo que Deus havia dito com uma pergunta no verso 1 à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A intenção da serpente é fazer com que Eva ficasse balançada contra aquilo que Deus havia dito. O inimigo estava tentando inserir a semente da dúvida no coração da mulher, na mente da mulher. O fato é que Eva mordeu a isca e ela se deu o trabalho de responder à serpente, nos versos 2 e 3 do capítulo 3. E eu quero dizer para você que é muito perigoso quando nós começamos a dar ouvido e a conversar com o maligno. Não se esqueça que ele é o pai da mentira. Em João 8, versículo 44, Jesus disse isso. E disse que quando ele fala de mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. E nele não há verdade. É muito perigoso conversar com o inimigo. Perceba que Eva responde no versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha só o que Eva traz de informação para nós. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva traz uma informação que não encontramos no verso 17. Além de não comer, Deus disse para não tocar. Percebe? Isso mostra que Deus deu informações suficientes para que o homem pudesse se defender das tentações do inimigo. Mas, quando nós chegamos no versículo 4, vemos o inimigo atacando a verdade de forma ferrenha. O diabo então contradiz aquilo que Deus havia dito. O diabo, usando a serpente, diz para a mulher: e disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis. Essa é a primeira mentira introduzida neste mundo. A mentira de que a alma é imortal. A mentira da imortalidade da alma. Enquanto no verso 17 do capítulo 2, Deus afirma que a alma é mortal. Aqui, o inimigo diz que a alma é imortal. Dessa forma, ele induziu Eva a se ver como um ser imortal. E ele traz mais um argumento para que Eva, então, aderisse a essa ideia. No versículo 5, o inimigo diz o seguinte: Eva, Deus sabe que se você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Olha a argumentação do maligno para com a mulher. O fato é que, infelizmente, Eva desejou ser como Deus. Ela tomou a decisão. E no versículo 6, Moisés relata algo que nos alude ao verso
4 do capítulo 1. Ali Moisés escreveu: vendo a mulher que a árvore era boa e o fruto desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido e comeu. Perceba que Moisés escreveu, né? Vendo a mulher que a árvore era boa. A mesma expressão que ele usa no versículo 4 do capítulo 1, quando o Senhor, logo após ter criado a luz, viu Deus que a luz era boa. Sabe, dessa forma, Moisés mostra que logo após Eva ter decidido, ela passa a se comportar como Deus, ignorando totalmente a existência de Deus. Eva estava infectada pelo veneno de Satanás. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. A imortalidade da alma e o desejo de ser como Deus é coisa muito antiga. Vemos isso posteriormente nas religiões no Egito e também na Grécia. Os gregos, os egípcios eram povos que buscavam a imortalidade. E eles entendiam a imortalidade como um atributo divino. Então, para ser imortal, precisava ser Deus. Então, dessa forma, eles, os egípcios, os gregos, eles buscavam a condição divina. O fato é que essa influência tomou conta das religiões judaico-cristã e, infelizmente, hoje vemos ensinos assim sendo pregados como doutrinas dentro das igrejas evangélicas. Eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia mostra que Deus é a verdade, e a verdade de Deus é que a alma é mortal. O engano de Satanás levou o ser humano ao pecado, e infelizmente a morte entrou nesse mundo. A morte entrou porque o homem não creu na palavra de Deus. Por isso, confie na palavra de Deus. É a única maneira de nós não sermos enganados pelo diabo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.